Cante, glória a Deus. Paizinho querido, eu consagro a Ti essa conexão, consagro a Ti, Senhor, essa meditação, onde vamos alimentar o nosso espírito. Queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor já ministrou no coração da Tua filha, da Tati. Fala conosco através da vida dela, Senhor, que seja para edificar, para corrigir, para admoestar e nos aproximar cada dia mais a Ti, Pai. Consagramos a Ti, a boca dela, use ela, Senhor, toca nos lábios dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, capítulo 3 de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos que se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdinego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente
que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferiram abrir mão de sua vida e prestar culto a adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Eu vou ler um outro capítulo. Na verdade, desculpa, um outro versículo. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, como a gente já viu no outro capítulo, eles foram levados cativos e decidiram, se posicionaram a não comer as iguarias dos reis, do rei, a não se contaminar com o mundo, com a Babilônia. E esse posicionamento deu autoridade para eles, né? Eles se tornaram tipo conselheiros do rei e chefes ali da província da Babilônia. Mas eles tinham um temor a Deus, eles sabiam quem era Deus, né? Aí eu vou ler Êxodo 20, versículo 4. A palavra está escrito assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Amém. Quando eles foram levados cativos, eles sabiam, eles conheciam quem era Deus, eles sabiam como Deus era soberano, e eles confiaram nele. E eles sabiam que eles não poderiam adorar estátuas, que eles não poderiam nem fazer, nem prestar culto, nem adorar nenhum tipo de outros ídolos. Então, eles se posicionaram nessa busca e eles eram tementes a Deus. Então, quando veio essa ordem do rei Nabucodonosor, por que teve essa ordem? Porque, na verdade, assim, Nabucodonosor, ele era um homem muito forte, ele era um general forte, que vencia todas as batalhas. Então, ele queria honrar, digamos assim, adorar o Deus dele, que dava vitória para ele. Então, assim, a Bíblia não conta especificamente a qual Deus se tratava essa imagem. Só fala que ela era alta, grande, né? Tinha 27 metros de altura e 2,70 de largura. E era uma forma de homenagear o Deus dele, que dava vitória para ele. Então, assim, a Babilônia naquela época, ela estava se tornando uma grande nação, né? Um grande reino forte. E naquele momento, eles não adoraram a estátua, eles não tiveram medo do homem. Até ali eles pegaram, olha só para você ter uma ideia, o rei Nabucodonosor, ele era esse poderoso que vencia todas as batalhas. E como eles não adoraram, então, eles
ele mandou os soldados mais fortes irem lá e amarrarem os 3. Aí eu lembrei de Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Eles não tiveram medo. Eles confiaram em Deus. Eles acreditaram, não importa o quão grande é o soldado, o quão valente é esse soldado, o quão grande é o império da Babilônia, o quanto poderoso é Nabucodonosor, eu continuo confiando em Deus e crendo que ele é fiel. Ali, um outro comentário ali, que não só a idolatria, né, que ele ali, os sons todos, que na verdade todos esses sons aqui, esses instrumentos musicais, seriam para adorar a Deus, né, e eles estavam adorando a ídolos. Então ali ele deu a ordem de idolatria a todos os povos, a todas as nações e a todas as línguas, e somente eles que obedeceram. Ali se levantou aqueles, ali no 8, versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Eles acusaram por quê? Será que foi pelo zelo, pelo cuidado, pelo ídolo? Não, eles acusaram pela inveja. Porque ali ele ainda fala, né? Há uns homens, no versículo 12, há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Ou seja, dando de dedo no rei, né? Ó, tá vendo aqueles ali que você ungiu, que você colocou como líderes? Eles estão te afrontando. E o rei Nabucodonosor, como ele era autoridade, ele ficou nervoso com aquilo. Ele se encheu de ira, de furor. Até eu estou comentando aqui da versão corrigida, tá? E aqui fala, Nabucodonosor com ira e furor mandou chamar os 3. E daí perguntou, é de propósito que vocês estão me afrontando? E na verdade eles não estavam afrontando. Eles não queriam, não era o desejo deles, não era afronta, mas era obediência. E ali, então, o rei Nabucodonosor, ele pergunta, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha como ele se achava, né? E como ele não conhecia o Deus. Mas os 3 conheciam, eles conheciam a soberania de Deus. Aí, tanto que ele falou assim, no 17, desculpa. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles sabiam o quanto Deus era soberano. Se Deus quer me livrar da tua mão, ele vai me livrar. Mas também se for para morrer por amor a ele, por obediência, então nós morreremos. Essa é a soberania de Deus. E esse é o reconhecimento. Então, os homens mais fortes morreram. Eles, né, por causa do fogo ardente lá, que colocaram 7 vezes mais. E o rei Nabucodonosor teve que entender, quando ele viu ali, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Glória a Deus. Vamos para Isaías 43. Deixa eu achar aqui certinho. 41. Isaías 41, 10. Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus estava com eles. Deus não abandonou eles. Passaram pelo fogo, a fé foi provada e Deus estava com eles.
Até que Abdinego, ele reconheceu, servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Ele reconheceu quem era a soberania de Deus. Na verdade, ele não conhecia o poder de Deus, ele só conhecia o poder do homem, da força dele mesmo, da força dos soldados. Ele não conhecia o poder de Deus. E Deus, ele é muito mais poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. E ele é soberano. E daí aqui ele reconhece, né? O fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aqui vamos para o outro versículo. Lucas 21, 18. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Deus, ele fala, ele cumpre e ele mostra tudo aquilo, todo o cuidado dele, ele realmente ele está presente. Ele enviou os seus anjos, ali no 28. O seu anjo livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E, por fim, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Deus, essa palavra a gente escuta, a gente conhece muitas pregações, muitas meditações, muito estudo sobre ela. E é sempre sobre as provações. Eu andei olhando ao que tem sobre isso, e sempre a mesma coisa, sobre como nós somos provados. E realmente, porque quando nós estamos no caminho, como eles ali, eles eram tementes a Deus, eles tinham sido levados cativo, eles se posicionaram na obediência, eles deram o primeiro passo na obediência, mas mesmo assim veio a prova. Eles sabiam, eles tinham que mostrar pela fé quem Deus era na vida deles, e o amor que eles tinham por Deus e a confiança que eles tinham. E a nossa fé, hoje a nossa fé também é provada, porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente entra no caminho, a nossa fé, ela vai aumentando e ela vai sendo provada para sermos aprovados. A fé é ela que nos fortalece, para quê? Para que a gente possa perseverar. Então, assim, nós somos provados. Aqui aqui o que eu coloquei. As provas, muitas vezes, ali como ele fala ali em Daniel 3,15, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele não conhecia Deus, mas os amigos de Daniel conheciam quem era Deus. E assim é com a gente também. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. E muitas vezes, quando acontecem as provas, quando acontecem as dificuldades, a gente parece que a gente esquece, parece que a gente vê o problema maior do que o nosso Deus. Parece que tudo aquilo é muito maior e que vai nos matar. E na verdade não é isso, a gente sabe que não é assim, porque o nosso Deus é soberano. Volto a dizer, estou falando demais, Deus é soberano, mas é porque é isso que ele quis mostrar. Essa é a passagem que fala da soberania de Deus, da confiança e que saber que Deus está com eles. As provações, elas são instrumentos que Deus usa para forjar o caráter dele em nós. Então, nós também passaremos por provas. E essa fé é provada. A nossa fé é provada, para ver até que ponto a gente chega, até que ponto a gente ama a Deus, até que ponto a gente obedece a Deus. A provação nos desafia a confiar em Deus e crer. Deus prova nossa fé e nossa obediência. Aqui eu queria só colocar uma observaçãozinha. A provação, ela nos aproxima de Deus, mas também a tentação. A tentação é um convite para o pecado. Então, a provação, ela sempre vai ter também, digamos assim, uma tentação. Ele sempre vai nos convidar naquilo que tem no nosso coração. Até porque fala ali em Gênesis, eu anotei aqui, Gênesis 4:7. O mal está à porta, basta você dominá-lo. Né? Assim como Jesus também está à porta e a gente precisa abrir a porta. Então, é mais ou menos assim, nosso dia, nós estamos sempre com o pecado à porta e com Jesus à porta. Quem que a gente vai abrir? Quem que a gente vai deixar e convidar para a nossa vida? Né? Então, a tentação nos afasta de Deus, nos envergonha.
A tentação, a gente se afasta de Deus, né? E a prova nos une a Deus, porque a nossa fé provada e aprovada nos gera perseverança e gera essa união com Deus. Esse caráter de Deus vem habitar mais em nós. A maturidade espiritual, quanto mais de Deus nós temos. Isso que fala que o quanto somos maduros espiritualmente, o quanto de Deus habita em nós, tá? E aqui, 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape. Então eu só queria entrar ali, essa diferença de tentação e provação, tá? E as provas, elas virão. Eu queria só ali falar Tiago. Vamos lá para Tiago, que eu não anotei aqui. Tiago 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. É sobre isso. Então, a nossa fé é provada e a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus com a nossa aprovação. No versículo 12 de Tiago, também Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Eles foram provados, eles foram tentados, e eles receberam ali na versão NVI fala, eles foram promovidos, mas na versão corrigida fala que eles prosperaram. Deixa eu achar um outro aqui. Eu sou da Bíblia, né? Quem me conhece sabe que eu tenho que, tudo que me vem, eu tenho que ler na Bíblia. Tá tudo escrito. Tem que estar escrito. Mas, enfim, o que eu queria mais comentar aqui com vocês rapidinho, porque o meu tempo também já está acabando. Muitas vezes, a gente precisa, Deus espera que a gente dê esse passo de fé. Ele está conosco. A Bíblia inteira fala sobre isso. Eu li aqui poucos versículos, até porque não daria para ler, senão eu ia ter que ler a Bíblia inteira. Mas ele está conosco e ele espera o nosso passo de fé. Então, quando vem a tentação, quando vem a provação, ele espera o nosso passo de fé, o nosso passo de obediência. É isso que ele espera de nós, que sejamos obedientes à palavra dele. E muitas vezes, nas situações assim que a gente tem no nosso dia a dia, claro, a gente não vai para fornalha, mas no nosso dia a dia aqui, acontecem muitas situações e que Deus está nos provando. Nos dias a dia, por exemplo, vamos dar um exemplo agora de finanças. Quantas vezes, naquele momento, de repente, que você não tem dinheiro, não tem para onde correr e está ali, todas as contas vindo e de repente vem um negócio fraudulento para você. Sabe, alguma coisa assim que, de repente, não precisa... Eu vou até dar um testemunho aqui agora, rapidinho, que eu lembrei. Eu tinha um amigo meu que ele vendia ração para animais, né? E um dia ele chegou um cliente e com uma mala de dinheiro e falou assim, e ele estava bem precisando de dinheiro, ele estava bem feio nas vendas. E chegou um cliente e falou assim, olha, eu quero um número assim exorbitante de ração. E eu tô aqui, vou te pagar tudo em dinheiro, mas eu não quero nota fiscal. Eu não quero nota fiscal de nada, eu quero só lavagem de dinheiro, digamos assim, né? E ele desesperado, e ele contou aquilo como bênção. Ele falou assim, nossa, Deus me abençoou, a provisão chegou. Eu vou vender tudo isso daí, pegar meu dinheiro e acabou. E não foi isso que aconteceu. O dinheiro, quando ele estava no banco para depositar o dinheiro, chegou a polícia junto com ele. E ele foi preso. E ele passou a noite na delegacia. E por quê? Porque o dinheiro era falso. Eles queriam lavar o dinheiro, sim, mas era tudo dinheiro falso. Então, eles queriam comprar ração para lavar esse dinheiro, né?
e ele foi e ele ficou a noite na cadeia, daí até explicar que aquele dinheiro veio, e daí a polícia ainda perguntou para ele assim, tá, mas e se isso foi uma venda, cadê a nota fiscal? Ah, tá, foi tudo frio. Então, assim, esse tipo de situações acontecem com a gente, sabe? Em todas as situações. Você está desesperada, de repente, procurando né, as jovens, assim, eu lido muito com mulheres jovens, e, eu tô desesperada, querendo um marido, porque eu quero casar, e eu tô em santidade e tal, eu quero casar. Aí chega um rapaz do mundo, que não tem nada a ver com ela, leva ela para um mau caminho, e daí ela diz que é bênção do Senhor. Gente, é bênção do Senhor, é prova, é para ver a tua obediência, para ver até onde você vai na obediência, é para ver a tua fé. E é sobre isso. Então, em todas as áreas nós somos provados, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja, sabe, espiritualmente, em tudo, em todos os momentos, Deus vai nos dar essa chance de sermos provados para sermos aprovados. Mas Ele está conosco. Em todos os momentos Ele está conosco. Assim como Ele estava na fornalha, Ele era o quarto homem, Ele está conosco também, porque a Bíblia fala que Ele está conosco. Ele é soberano, onipresente, onipotente, onisciente, é o Deus da graça e da misericórdia, e Ele nunca vai te abandonar. Não importa o tamanho da tua prova, Ele está contigo, e Ele vai te prosperar caso você seja obediente. Dê o primeiro passo e o mar vai se abrir, mas Ele espera que você dê o primeiro passo na obediência. E para finalizar, a gente vai para Hebreus 11, 34. Começando no 33. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos, pela fé. Hebreus 11 fala pela fé, pela fé. E assim vai todos os versículos, pela fé. Então, se esses heróis da fé, como a gente chama, né? Se essas pessoas passaram por todas essas provas pela fé, você acha que você não vai passar e não vai ser aprovado naquilo que você está sendo provado? Então, vamos colocar realmente a nossa fé em ação. Vamos realmente mostrar para Deus o nosso amor, a nossa obediência, e vamos confiar nesse Deus que tudo pode. Amém? E é isso. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Ok. Então eu vou orar agora. Foi uma bênção, Tati. Obrigada pela sua disponibilidade, por trazer essa palavra para nós, e certamente esse testemunho, né? E tudo aquilo que o Senhor tem entregue a ti, compartilhado, foi uma bênção. Pode orar, e está encerrando em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós sabemos, Pai, que às vezes nós somos fracos, Pai, mas é o Senhor que nos faz forte. O Senhor é o nosso Deus onipresente, onipotente, onisciente, o Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra, e toda autoridade, todo poder é a Ti, Senhor. Que essa palavra, Senhor Deus, venha a nos fortalecer, Pai, por todas as dificuldades que enfrentamos, que possamos, Senhor Deus, confiar que Tu és o nosso Deus e Tu estás dando a mão a nós, Senhor Deus, e que nós vamos vencer toda e qualquer situação, porque confiamos em Ti, Pai. Que possamos, Senhor Deus, ser obedientes à Tua palavra. E para sermos obedientes à Tua palavra, Senhor, primeiro precisamos conhecer. Então, Senhor Deus, abre os nossos olhos, Senhor Deus, abre os nossos ouvidos para que a gente ouça a Tua voz, Pai, e dai-nos um coração obediente a Ti, Pai, que possamos, que não nos cansemos, Pai, de buscar a Tua palavra, a Tua verdade, Pai, e que possamos viver essa verdade em nome de Jesus, Pai. Fortaleça-nos, Pai, fortaleça a nossa fé, Senhor Deus, e que sejamos aprovados em nome de Jesus. Que os teus anjos, Senhor Deus, estejam sempre nos protegendo, Pai, e nos livrando de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te damos graça, Senhor, e te pedimos, Senhor Deus, da tua graça e da tua misericórdia neste dia, e que possamos, Senhor Deus, estar contigo, Pai, confiar em ti em todas as situações.
que entregamos a Ti, Senhor Deus, o nosso dia, o nosso coração, Senhor, o nosso corpo, a nossa casa, tudo é Teu, Pai. Tudo é para Ti, tudo é para Tua honra, para Tua glória e para o Teu louvor. Obrigada, Senhor Deus, por este momento e por nos escolher e nos santificar. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigada. Que Deus abençoe.